Eu tenho muita preocupação com o momento brasileiro. O momento brasileiro tem uma dimensão real, popular, que pede e suplica, implora aos homens públicos que pensem nisso e se concentrem nisso. Eu estou falando para você de 560 mil famílias em luto, não é? Pela pandemia, enfrentada da forma mais anticientífica e ignorante possível. Eu estou falando de 40 milhões de pessoas que, pela primeira vez, a maioria da força de trabalho brasileira está vivendo de bico, sem nenhuma proteção sequer do salário mínimo, nem 13º, nem férias, nem hora extra. Se quebrar uma motocicleta, o entregador de aplicativo desse não tem dinheiro para consertar, passa 2, 3 dias sem trabalhar, com fome. Eu estou falando de 15 milhões de brasileiros abertamente desempregados. Estou falando de 6 milhões de brasileiros que desistiram de procurar emprego, que o IBGE separa e chama de desalentados. Eu estou falando assim de coisas muito graves, que pedem, suplicam, sabe, imploram para que nós, homens públicos, dediquemos toda a nossa energia, nossa inteligência, nossa capacidade e a nossa responsabilidade. Quando a gente olha para o mundo político, diante desse quadro todo, o que a gente vê é isso que está explodindo hoje. Então vamos organizar um pouco as coisas. Primeiro, viva a atitude do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Viva, porque a meu juízo, com todo respeito, data máxima vênia, como nós bacharéis em direito chamamos, estava faltando uma atitude um pouco mais séria, não é? Mais autoridade, né? de mais autoridade, porque o Bolsonaro, para mim, desculpe quem pensar diferente, mas para mim o Bolsonaro é este canalha que ascendeu à presidência da República pela brutalíssima e inexplicável contradição, sob o ponto de vista do colapso econômico e sob o ponto de vista da corrupção generalizada levada ao centro do modelo de poder produzida pelo Lula. O nosso povo, então, aceitou que o Bolsonaro era uma resposta não política, não politiqueira, que moralizaria o país, que não... Tudo um grande estelionato eleitoral produzido aí à custa dessa angústia, dessa decepção, desse sofrimento, que fez com que 70% do eleitorado brasileiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, a gente tem que botar a mão na cabeça para ter humildade. 70% dos eleitores brasileiros do Sudeste, que é a região mais progressista do país, mas também do Sul, votaram no Bolsonaro. E em respeito a essas pessoas... Né? É profundamente deprimente, mas não votaram porque acreditavam que o Bolsonaro era isso que ele é hoje. Foram enganados por uma massa de propaganda e pela grande decepção que o Lula produziu, pela crise econômica sem par, que nasceu com o Lula e seus prepostos, e pela corrupção levada ao centro do modelo de poder no Brasil. Então veja, que o Supremo tinha que pôr um basta, retórico que fosse, né, nesse processo constante de erosão das instituições democráticas, eu acho que estava atrasado, portanto eu saúdo e me solidarizo. Eu já tinha ligado para o ministro Barroso, não é, como patriota, como brasileiro, como republicano, para dizer a ele, não é, do nosso respeito, da nossa solidariedade, porque não é razoável, não é, aquilo que tem se feito de baixíssimo nível na boca do próprio Bolsonaro, mas o pior, Ana, é esse submundo da internet que o Bolsonaro financia. Aliás, fazendo a mesma coisa que o Lula faz. Fala uma coisa por cima da mesa, na frente das pessoas, e usa esse mundo clandestino da internet para as maiores baixarias e contradições possíveis. Agora, o que é que está posto? Está posto um basta pelo Supremo Tribunal Federal, mas o que eu quero concluir na minha resposta é que o poder político se compenetre da sua responsabilidade nesse momento. É preciso que o presidente do Senado, que o presidente da Câmara, né, tomem a mediação deste conflito, oponham um basta nessa confrontação, nesse calor excessivo que está predispondo o país a uma ruptura e à violência política. E é isto que o Bolsonaro quer. Nós não podemos deixar isso acontecer e, nesse momento, eu faço um apelo aos grandes responsáveis por desarmar essa bomba. Chama-se Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, e Lira, presidente da Câmara Federal. O poder político brasileiro tem essa responsabilidade. Olha, nós estamos com uma pandemia cuja única solução, o mundo inteiro, a ciência inteira apontava, era a vacinação. O Brasil é um dos maiores países do mundo, os grandes laboratórios queriam fazer no Brasil o princípio da vacinação global para fazer propaganda para o mundo, porque são 200 milhões de pessoas, nós temos uma estrutura de vacinação capaz de vacinar milhões de pessoas no único dia, temos prêmios internacionais por isso. Pois bem, essa gente que nos governa, generais, coronéis,
não respondeu aos e-mails que ofereciam vacina a partir de agosto do ano passado, direto do laboratório, sem qualquer tipo de intermediário, e agora nós ficamos sabendo que eles não responderam, atrasaram, não fizeram as encomendas, porque tinha um submundo jogando, conversando... Só um minutinho, mas vamos descrever para o nosso povo. Um de cada 400 brasileiros, número redondo, morreu, nós estamos de luto. E agora ficamos sabendo que a esmagadora maioria desses queridos nossos que morreram aconteceram porque esses canalhas estavam preparando esquema para roubar na compra de vacina, Ana. Peraí, mas assim, quem é que estava roubando? Um cabo... Vou acabar com isso tudo aí, né? Um cabo da PM do Minas Gerais, da Ativa. Um cabo da PM negociando com um picareta ligado a esse Barros, que é líder do governo, num shopping center, com um coronel do Exército Brasileiro. Que mundo é esse que nós chegamos? Não é possível que a sociedade brasileira, sabe, não fique indignada com esse tipo de... Isso tudo que eu estou falando está documentado. Tudo que eu estou falando está documentado. Isso aqui, eu sou muito sério. Eu sou muito sério. Eu sou duro nas minhas reflexões, porque eu amo o Brasil profundamente. Eu sou apaixonado. Dei a minha vida à nação brasileira. Mas eu estou no limite, sabe, de dizer, porra, não é possível que a população brasileira fique fria diante disso que está acontecendo. Um cabo da PM de Minas negociando propina na vacina, com o assentimento de um general da Ativa do Exército Brasileiro chamado Pazuello. Percebe? Um general da Ativa. Onde é que essa gente pensa que está levando o nosso país?